O congregar bíblico de Hebreus 10, 25 não está falando de frequentar igreja. E tem alguns textos aqui que os seus pastores nunca vão ler esses textos dentro das igrejas. E se ler esses textos, eles não vão explicar, porque não tem explicação lógica para isso. Querido, eu digo que um dos problemas do cristão é o seguinte: achar que a Bíblia foi escrita no mês passado, aqui no Brasil, em português, mas ela foi escrita há 2000 anos atrás, numa outra cultura, num outro entendimento. Um outro problema é que o grego que foi escrito no Novo Testamento só tem 319 palavras, enquanto o português tem 370 mil palavras e verbetes. Agora, o que é a palavra que foi traduzida por congregar, lá em Hebreus 10, 25? Antes de falar dessa palavra, dá uma analisada no contexto. Todas as vezes que você pegar um texto sem analisar o contexto, você vai falar bobagem. Leia Hebreus 10, 23, 24, 25 e 26, que você vai ver que eles não estão falando de se frequentar igrejas. Não é isso que está sendo falado, ok? Porque a palavra congregar, há 2000 anos atrás, tinha 2 ou 3 significados. Vamos lá. Primeiro, congregar é ter o mesmo viés, a mesma crença política, econômica, filosófica e social. Então, quando se diz não deixe de congregar, não abandone as suas crenças políticas, econômicas, filosóficas e sociais. É isso que queria dizer. Aí, se tratando da igreja, não deixar de congregar é não abandonar a fé, a doutrina, não abandonar o viés, sabe, da doutrina, da fé. Não está falando de se frequentar o mesmo lugar, ok? Começa por aí. Segundo, congregar. O início, quer dizer junto. Quer dizer junto. Por exemplo, Jesus é herdeiro de Deus. Nós somos co-herdeiros, ou seja, somos herdeiros junto com Cristo, entende? Então, o que é congregar? Seja o viés econômico, político, filosófico, social ou da doutrina da fé, congregar. Eu vou agregar esse ensinamento na sua vida e você vai agregá-lo na minha vida. Congregar, agregar junto, entende? Aí, se tratando do evangelho, eu vou agregar o evangelho na sua vida e você vai agregar o evangelho na minha vida. Aí vem a palavra congregar, entende? Eu agrego na sua vida e você na minha, no campo, no trabalho, entende? Nas praças, nas ruas, dentro das casas, aonde que for. Então, agregar, tá joia? E em terceiro lugar, simbolizava um lugar onde as pessoas se reuniam para falar de política, de religião, de filosofia, de economia, de sociedade. E depois virou lugar de falar do Evangelho de Cristo. Mas não está falando que é templo. Nunca diz que é templo. Congregar e ir ao templo. Vamos aos versículos que os seus pastores não vão te ensinar. E se ler não vão querer ensinar. Então vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 47 e 48. Salomão construiu uma casa para Deus, mas Deus não habita em casas feitas com mãos humanas. Atos 17, 24 diz o seguinte: o Senhor que fez os céus e a terra não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, 1 Coríntios 6, 19 vai dizer que o meu corpo e o seu corpo que é o templo do Espírito Santo. Hebreus 3:6 vai dizer que o meu corpo e o seu corpo é a morada de Deus, a morada do Espírito Santo, ok? Então não se precisa de templo. Agora, tem algum problema frequentar templo? Eu estou querendo tirar alguém dos templos? Não. O meu problema não é você frequenta se quiser, não frequenta se quiser. O meu problema é o erro, dizer que congregar é frequentar um templo. E não é isso que a Bíblia, a história, a cultura e a língua do texto de Hebreus foi escrito, não é isso que ele está dizendo. O meu problema é quando as pessoas falam o que a Bíblia não fala. Principalmente se você achou um lugar
que está falando o verdadeiro evangelho. Principalmente se você achou um lugar em que está sendo alimentado pelo verdadeiro evangelho. Não tem problema nenhum você frequentar esse lugar. Volto a dizer, o problema é você. Não deixemos de congregar. Pois é, tá vendo? Você tem que frequentar a igreja. Congregar e frequentar a igreja. Onde? Um abraço, até o próximo. Fique com Deus.